Gravando. Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma aula diferente, fazendo uma revisão das últimas duas séries que, para mim, foram sensacionais, foram as melhores. Eu acho que vale muito a pena a gente trocar uma bola, interagir e fixar bastante cada uma das lições, das aulas, das mentorias que a gente fez, e aproveitar ainda no final e também fazer aquele bate-bola de perguntas, aquele Q&A, para que a gente, preferência, possa ficar na mesma página, sintonizar. Então, não fica com dúvida, nem com vergonha de perguntar, não. A gente aqui está todo mundo para aprender, são todos alunos. Eu também estou aqui para aprender com vocês. E então vai ser bem bacana. O Alfredo vai explicar um pouco como é que vai funcionar, as regrinhas aí, e aí a gente começa. Né, Alfredo? Maravilha, vocês estão me ouvindo? Sim, Então tá bom. basicamente Basicamente, só um minutinho que eu tô tendo um retorno aqui. Agora vai melhorar. Melhorou? Estamos ouvindo. Tá, o som tá saindo ou não? Tá. tá bom o som. Maravilha. Então, como é que funciona, né? A ideia são 10 perguntinhas de cada uma das séries, tá? O Anderson vai rodar o slide aí, vai aparecer a pergunta número um. Quem quiser responder, é só sinalizar com aquela reação, a mesma reação que a gente utiliza, né, quando quer tirar uma dúvida. Então, abaixo no Zoom aí, vocês vão checar que tem uma coisa. Eu não sei se o Zoom de vocês está em português ou está em inglês. Se tiver em português, vocês vão procurar por reações, né? E aí tem levantar a mãozinha. Quer ver? Eu vou ver se consigo fazer aqui, ó, reaction. Ó, eu vou usar um exemplo aqui, ó, raise, aqui, ó, levanta. Vocês estão vendo a minha tela quando eu consigo levantar a mão? Conseguem ver aí alguma coisa? Sim, Não, eu vejo. eu não estou vendo. Ó, vou fazer de outro dispositivo, ó. Vê aí se vocês viram agora. Ah, sim, levantou. Agora sim. Uma Normalmente mãozinha. quem está falando porque depende muito da tela que vocês estão me vendo. Se tiver na tela, tem três telas de exibição no Zoom, né? Que é a tela padrão, a de quem está falando e a de galeria. Quando você tem a de galeria, você consegue ver todo mundo. Mas de qualquer forma, as pessoas que precisam ver essa informação, em geral, sou eu e o Anderson, né? Então a gente vai, quem estender a mão primeiro, a gente vai dar a palavra, né, para tentar responder, e depois o Anderson diz se está certo ou está errado, ele passa o slide revelando a resposta certa, e aí ele dá um comentário sobre essa pergunta. Então a ideia é a gente. Aí a minha recomendação, Anderson, é que esse fechamento seja aí de 2 a 5 minutos no máximo, para que você tenha tempo de. São 20 perguntas, tá? Para não estender muito. Então, tanto a resposta do pessoal é só para dizer letra A, B ou C. Por exemplo, Anderson, se você puder, passa para o próximo slide, por favor. Próximo slide. Isso. Ué, peraí. Pronto. Vocês estão vendo aí o slide da pergunta? A aceitação é. Então, quem está vendo aí, pessoal, pode me sinalizar que está vendo? Sim, Alcide já confirmou. sim. Pessoal que puder confirmar aí, tá? Tem muita gente que está aí, mas não tenho certeza se está conseguindo acompanhar. Por exemplo, Gil, Leandro, Flávio, que eu não consigo ver, né? Se estão participando, se estão conseguindo acompanhar aí a reunião. Ó, o Sim, Leandro deu um joinha, tá vendo sim. sim, estamos vendo Ah, sim. O Flávio também. maravilha. Então, maravilha. Então é só levantar a mão e fazer a pergunta, tá? Então, Essa. Anderson, você prefere que eu faça a leitura das perguntas ou você mesmo faz? Não, posso fazer, vamos lá. Sobre a série Aceitação. Então vamos lá. Aceitação é, letra A, suportar o que está acontecendo em silêncio, não sentir nada diante da dor, estar em paz com o que é, mesmo que ainda haja ação. E letra D, esperar que o tempo resolva tudo. Pessoal, quem quiser responder agora aí, fica à vontade aí de Ó, levantar. O Alcide, Alcide já levantou a mão. Alcide, fica à vontade. Letra C. Passa aí pra gente ver. opa, peraí. Aí, Pronto, tá o certo Leandro aí. botou, Um ponto estar para o em Alcide. paz com o que é, Sim. mesmo que ainda haja ação. Então, é aquilo, quer dizer, acontece alguma coisa,
a gente, quando muito identificado com a nossa mente, com um condicionamento mental do passado, a gente reage. Vocês já perceberam isso? Fazendo esses exercícios que a gente tem praticado, a gente começa a se auto-perceber reagindo a situações que acontecem no agora. E é exatamente quando a gente não resiste, não reage, é que a gente aceita. Então, a, a não aceitação é a reação, né? É a resistência que gera negatividade, que vai gerar um mau humor, que vai influenciar a nossa emoção e que vai ser negativa. Então, é isso aí. Aceitação está em paz com o que é, mesmo que ainda haja ação. Alguém tem alguma dúvida? Sim, tranquilo aqui. Então, número 2. Qual das atitudes abaixo revela resistência disfarçada de posicionamento? Expressar um limite com clareza? Dizer não com serenidade? Argumentar para provar que está certo? Permanecer em silêncio por escolha consciente. Vamos lá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Quem quiser levantar a mão aí, fica à vontade. Gil, Leandro, Elísia. Fica à vontade também. Se quiser, não tem problema em repetir, não. Se você Ok, souber a ok. resposta. Eu vou chutar aqui, hein? Se ninguém chutar aqui, eu vou. Alguém quer chutar? Bom, chuta aí, pessoal. Eu vou estudar C de novo. C, A C. C, é. argumentar para provar que está certo. Isso. Alguém quer? Eu queria chutar. Bom, a pergunta está dizendo assim: qual dos atitudes abaixo revela resistência, né? Então, eu acho que é expressar um limite com clareza. Letra A. Então, vamos ver. Oh, Alcide 2-0, hein? Sim. Alcide 2-0. Vai ter prêmio no final para quem acertar mais, Alfredo? Opa! Ah, não sei, vamos pensar, né? Vamos pensar se a participação do grupo for boa, a gente pensa no prêmio aí. É isso aí, argumentar para provar que está certo. Porque quando a gente está consciente da nossa essência, né, do nosso ser, quando a gente está desperto, a gente não tem muito que ficar provando nada para ninguém. Não tem que ficar discutindo ou se defendendo. Isso é como está escrito aqui, né? Uma resistência disfarçada de posicionamento. Quer dizer, é um O posicionamento. senhor ensinou também que quando a gente está falando sobre um fato, a gente está fazendo um julgamento, né? Exatamente. Quando você É fala assim, sobre um fato. depende, né? Depende. Eu posso estar fazendo uma constatação e eu posso Sim. estar fazendo um julgamento. Então, aquilo que acontece no agora, que nem, por exemplo, começa a chover aqui e isso impede que eu saia com o carro na rua, um exemplo. Então, eu posso dizer, pô, começou a chover e está alagado, eu não consigo atravessar a calçada, não posso sair de casa. É contra fatos, não argumentos, né? Exato, é uma constatação. Agora, É. se eu falar assim, putz, mas isso é a hora de chover, pô, que absurdo. Logo agora que eu ia sair, que eu precisava no mercado, que eu precisava ir numa farmácia, pô, me chove, me alaga, pô, que saco, meu. Aí Hum, eu estou julgando. Sim, E você entendi. veja que essa resistência ao que gerou o que em mim? Uma negatividade. Porque eu já fiquei bravo, já fiquei nervoso, já fiquei inconformado, indignado por uma coisa que não tem o que fazer. Choveu, né? Subiu a água, não tem o que fazer.
Assim, Aceitar, né? vou aceitar e tudo certo. Aceitar. Ok? Amém aqui. Vambora. Terceira, o que nos conecta com a sabedoria da aceitação? A. Observar sem julgar o que está presente. B. Fazer o melhor para agradar os outros. C. Controlar as emoções intensas. D. Esquecer o passado e focar no futuro. E aí, pessoal? Eu vou Tô esperar alguém pensando. falar, que eu já sei. Chuta aí, chuta aí. Quem tá aí? Ah, eu também Vai. tenho o pessoal está devagar, né? Bom, O eu pessoal está devagar. posso falar. Eu vou falar de novo, então. Não sei. Ih, rapaz, eu dei a resposta aqui. Não, Já calma. Não, revelou mas aí, é já a revelou. mesmo, é a mesmo, é a É, mesmo, é essas a, perguntas, é Alcides, essas a, perguntas estão muito fáceis. Essas perguntas estão muito fáceis para você, né? Tem que fazer melhorar a é dificuldade a, das Pô, perguntas. mostrei a né? resposta antes. Não, mas é essa mesmo que eu ia falar. É Ah, isso mesmo. O que nos conecta Eu assim, com a acho que. sabedoria da aceitação é observar sem julgar Uhum. o que está presente. Como eu falei, quer dizer, se eu fico julgando o fato, se ele é bom ou ruim, se ele me agrada ou não agrada, se ele devia ser assim ou assado, eu estou julgando. E isso me desconecta com a sabedoria, né? Por causa da resistência. Então tem que inclusive observar até, sem julgar. inclusive até mesmo o pensamento, né? Observar o pensamento sem julgar, né? Exato, é isso aí. É consciência, isso é ser observador e é o nosso grande objetivo aqui. Um, dois. Assim, Vamos lá, quatro. A diferença entre aceitação e resignação está em a intensidade do sentimento, o desejo oculto de mudar o que é, a presença consciente no que está acontecendo, a escolha de não reagir nunca. Eu chutaria. Bom, vou falar, hein? Fala Chutaria a aí. letra C, A presença consciente no que no está que está acontecendo. acontecendo. Alguém quer dar uma resposta diferente? Então, Alfredo acertou. É isso aí. A diferença entre aceitação e resignação é a presença consciente no que está acontecendo. Porque o que seria a resignação? Resignação é aquela coisa, você não tem jeito mesmo, aceita que dói menos. É um termo que a gente pode identificar a resignação, né? Tipo assim, não tem o que fazer. Quer dizer, na verdade eu não aceitei, eu não queria aquilo que aconteceu, mas eu aceito porque eu acho que não tem o que fazer e isso é resignação, isso não é aceitação. E a nossa mente ela dá essa armadilha, esse trap na gente, como se a gente tivesse aceitado, né? Então é muito sutil e a gente tem que ficar realmente apercebido para a gente não ser pego com essa armadilha, ok? Dúvidas? Tranquilo. Vamos para a quinta. Qual das frases representa uma armadilha comum da não aceitação? Eu acolho o que é. Não adianta lutar contra a vida. É assim mesmo, não tem jeito. Essa situação me ensina algo. Bom, acabei de responder, né? Assim não vale. Entregou o ouro. Peguei o ouro aqui, pô. Qual das frases representa uma armadilha comum da não aceitação? Alguém quer responder? Quer dizer, quem quer responder, né? É. Vai Ué, lá, vai lá, Cid. Vou te dar a chance aí que você tá indo bem. elas, elas são muito parecidas, né? As respostas, né? Eu acolho o que é, eu estou aceitando o que é. Não adianta lutar contra a vida, aceita que dói menos, é assim mesmo, não tem jeito também, aceita que dói menos. Essa situação me ensina algo, acho que é a D. Eu chutaria C. C. Vamos ver. Tchan, tchan, tchan. C ou D? C. Assim, Viu? aí sim. É assim É mesmo. que, é,
É parecido com aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos, É, tá com cara de resignação, é, né? Exato. é. Próxima. O que é mais provável de acontecer quando aceitamos plenamente o que é? A. Perdemos a capacidade de mudar. B. Enxergamos com clareza o próximo passo. C. Ficamos indiferentes à dor do outro. D. Deixamos de sentir emoções negativas. Deixamos de sentir emoções negativas. A D. Letra D. Quem Eu, mais? eu chutaria B. Eu chutaria B. Enxergamos com clareza o próximo passo. Bem parecidas as duas, hein? Alguém mais? Alguma opinião? O A, um É, votou na A, o outro na D. Quem dá Enxergamos mais? é. o próximo passo. Hã? Ô, Gil, O próximo passo. Enxergar o próximo passo? é a B também. Acertou. Aí, aí Ah, ponto pro Gil também. Tá é, faltando os pontos aí, né, Alfredo? Sim, sim, ó, tá o Alcides Aí. com 3, o Gil com 1 e eu com 2. Opa, hum. É que vocês beleza. não ouviram a minha voz, mas no anterior eu respondi também, tá? Hum. Pô, isso me lembrou, hoje eu fui no café, né? Tem um café que eu gosto de ir, e aí você toma um café e eles te botam como se fosse uma fidelidade, né? Eles carimbam, quando você compra 10 cafés, você ganha, né, o 11º, né? Hoje eu tava com sono, eu pedi um duplo, né? Ué, eu falei, mas não ganha dois, não? Ela falou, não, um só. Ah, então da próxima vez eu vou pedir dois pequenos, então. É isso aí. Exatamente. Mas ó, eu vou fazer uma correção aqui e vou dar mais um ponto aí para quem falou a letra D, porque quando a gente aceita plenamente o que é, a gente também deixa de sentir emoções negativas. Sim. Então, Mas, ô, tanto a Anderson, eu D quanto a D posso estão te fazer uma corretas. pergunta? Pode. Mas posso te fazer, eu não sei, até pra gente aprender, né? Porque a pergunta diz assim, o que é mais provável? Tipo, não é uma pergunta do tipo, o que é certo ou errado, mas eu não sei se o que é mais provável, não sei se isso legitimaria a resposta. Não sei te falar o que é mais provável, porque as duas coisas tendem a acontecer. A não ser assim, né? Vamos imaginar, uma pessoa que é próxima de você foi recolhida, né? Deus levou. É difícil você deixar de sentir a emoção negativa de tristeza, talvez, certo? Sim, entendi. Então, olhando por esse viés, a letra B vamos dizer assim, é mais adequada, né? Vamos dizer assim, é mais comum, né? Acho que a gente É. vai Mas já concluir o entendi, próximo ficou passo. aprendizado, né? Então fica só a B mesmo. Quem falou a D, perdeu, perdeu. É só a B mesmo. É até Tá bom que a gente bom. tem chance contra o Alcides, senão o Alcides vai muito na Né? frente. Tudo bem, sem problema. Mas vocês entenderam a explicação? É importante. Sim, Entendi, sim. entendi. Claro, é tão Hum. parecido, mas você vê que tem sutilezas em determinadas situações, Uhum. né? Porque existe uma relação, né, do sentimento negativo com a não aceitação, né? Sem dúvida. Vai lá. 7. Quando aceitamos alguém como ele é, o que deixamos, o que deixamos de fazer? O Fazer. que deixamos de fazer? A. Perceber seus defeitos. B. Esperar que ele mude para nos agradar. C. Estabelecer limites. D. Cuidar das nossas próprias emoções. Esperar que ele mude para nos agradar. Letra B. Quem falou? Gil? Eu. Gil. Quem mais? Cara, eu acho que eu vou na B também. Não sei, tô na dúvida. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar mais um pouquinho. Eita, essa tá capciosa também. Quando, Deixa eu ver aí. quando aceitamos alguém como ele é, o que deixamos de fazer? Eu vou na B, eu vou na B. Por eliminação, eu não tenho certeza, mas por eliminação eu vou na B também. Então vamos lá. E Alcides vai. Ah, tinha que falar Alcides também. Deu chance pra gente. Tudo bem, Não, sem mas é só problema. um, que é só o primeiro que fala que ganha, não é? É. Oi? A regra não é só o É primeiro só que a fala. primeira. É só a primeira, é só a primeira, é verdade, tem razão. Uhum. Ponto pro Gil. 3-2-2, hein? Esperar que ele mude para nos agradar. Quando aceitamos Uhum. alguém como ele é, o que deixamos de fazer? De esperar que ele mude para Vamos nos agradar. agradar.
Porque quem tem que mudar somos nós. Se você ficar esperando que os outros mudem para você ficar mais feliz, ficar melhor, aí realmente pode ser muito mais difícil. Pode ser até quase impossível. Uma missão quase impossível. Não estou dizendo que é impossível, mas é bem difícil. Então, nada mais coerente do que você tomar as rédeas da sua própria vida e aí, uma vez que você tenha o domínio das suas emoções, tenha consciência das suas emoções, você vai poder, pelo exemplo, e também ajudando o outro a se transformar, né? Então, é, é como se o campo de energia, o nosso campo de energia, ele muda até de cor. Sai do vermelho, do amarelo e vai para o verde, vai para o violeta, né? São as altas vibrações, as cores das altas vibrações. Então, isso só pode ser visto por uma câmera Kirlian, que é uma câmera que fotografa o espectro, né, da pessoa, da energia da pessoa. Então, isso impacta quem está perto da gente, quando a gente está nesse campo positivo. Então, primeiro a gente tem que mudar. E eu tinha muito essa ideia errada, né? De achar que o outro tinha que mudar, que o outro tinha que melhorar, que a culpa era do outro. E eu estou falando de casamento mesmo, para quem tem aí também essa situação de casamento. Então já fica um exemplo próprio de que eu pensava assim e eu estava totalmente errado. Eu precisava, era para mim a mudança, né? Isso é autorresponsabilidade. E a gente começa a mudar e quem está do nosso lado vai percebendo essa transformação e também vai desejando, consciente ou não, vai impactando e as coisas vão crescendo processualmente, tá? Isso é muito importante. Alguma A dúvida? câmara como que chama? A câmara como que chama, Bispo? A Kir- câmara que Kirlian. Kirlian. Co- Kirlian. Kirlian. Depois procura aí na internet Vou que você ver. vai achar. Kirlian. Legal. 8. A raiz da frustração, segundo os princípios estudados, está em A. A intensidade da dor. B. A não aceitação da condição. C. A injustiça da situação. D. O medo do que pode acontecer. B. A não B. aceitação da condição. Sim. B. Pode mandar aí, essa. Alguém tem alguma resposta diferente? Não, a aceitação não Hum, é condição. sim, Mesmo. A B também. mesmo? Aham. É isso aí. A não aceitação da condição. Porque é o que é, né? Mas se eu Quatro. tenho uma expectativa e aquela expectativa ela não é alcançada, não é realizada, daí esse gap entre expectativa e realidade é onde gera a frustração. Então também é bem tênue, né? É bem sutil isso, mas nós já temos total condição de perceber esse gap e uma vez que você percebe, cara, não fica mais frustrado. Está frustrado por quê? Porque eu achava que tinha que ser. Por que eu achava que tinha que ser? Porque eu tinha um condicionamento, uma programação mental. Então eu percebo isso e então eu não fico mais frustrado. Compreenderam? Sim. Sim. Compreendeu? 9. Qual pensamento revela resistência ativa ao momento presente? Isso é o que eu tenho agora e está tudo certo. B. Não era para ser assim. D. C. Isso me ensina algo sobre mim. D.
eu posso lidar com isso com presença? Eu vou na B. Não era para ser assim. É isso? Letra B. B. Todo Não era mundo para na ser. B? Ó, o seguinte, se não me engano, o Gil foi na D. Não, o Gil foi na B e o B, Alcides na D, não é isso? Na B, B de B, bola. B de bola os dois. B. B de bola. B de bola. E o Gil Nossa. também? Também. Também. Porque acho que Acertou. eles. Você acha que Eu vou considerar. Olha só, não dá? eu vou pedir para considerar as duas, olha só, porque os dois falaram meio que junto, eu não consegui identificar. Tá bom. Sim. Pega o VAR. Então, Mas não era para ser assim. Por que que não era já, para ser assim? Porque eu esperava, a minha expectativa era que seja 3-0 pro O Flamengo. Palmeiras. Só que mas aí, você já aceitou que o VAR 2-0 beneficia o pro Palmeiras. Palmeiras. Então foi 2-0 pro Flamengo. Eu falei, pô, não era para ser assim, era pro Palmeiras. Né? Aí já fiquei bravo, chateado, né? Triste. Só porque não tem mundial. Não tem mundial. Pois é, aí é de pena, né? Tem que aceitar, tem que aceitar. Tem que aceitar e pronto, pô. Tá tudo certo. O que nos liberta da frustração, segundo a aula? Mudar a situação com rapidez. B. Eliminar a resistência ao que é. C. Controlar o que está fora. D. Ter as emoções sempre sob controle. Eliminar a resistência ao que é. B. Aí, é o Gil, hein? Pode ir. Alguém tem alguma diferente? É B mesmo, é B. É a Não, B também iria mesmo? na B. É a Todo mundo B? B. B. Uhum. Ué, acho que mudou a. Deu um bug aí, tá vendo? É a mesma resposta. Se você voltar um slide, é a mesma coisa. Ó. A B virou D. Foi erro meu, né? Acho que foi erro na digitação. Quer ver? Volta? É. Espera aí. Volta aí. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Ô, Gil, Volta aí uma. acertou, Gil. É D. Pegadinha, pra ver se tá ligado. Quem foi que acertou primeiro? Foi o Gil? Foi o Gil. Ô, Foi o Gil. Gil. Então tá bom. Foi mal. Vai, pode seguir, pode seguir. Bom, Agora agora é a presença. sobre presença, hein? Vamos lá. O que caracteriza uma ação feita em presença? A. Eficiência e resultado. B. Consciência do agora e interesse no que se faz. C. Ausência total de emoções. D. Planejamento e antecipação constante. B. B. De B bola. de bola. De bola. Consciência do agora e interesse no que se faz. Alguém Mandei. tem, alguém quer falar um diferente aí? Acha que é diferente? Outra letra? Não, não. Eu acho que é isso também. Certo. Certa resposta! Líderes. Consciência do agora, interesse. Vou- quando eu for editar, vou botar aquela vinheta do show do milhão. Isso, boa, boa. Os zen budista, né? Eles falam muito isso daqui, que a presença é você fazer o que tem que ser feito com foco no momento presente. Então, se você focar o que está fazendo, é sinal que você está presente, você está zen. Isso aí parece lógico, né? Até para mim parece hoje, né? Mas eu fui um dos caras que, meu, fazia 10 coisas ao mesmo tempo. E aí você não tinha foco, eu não tinha foco em nada, né? Ficava vendo computador aqui, escutando rádio ali, vendo televisão lá e lendo e querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Conclusão, depois o cansaço mental é enorme. Estresse, né? Estresse, né? A ansiedade, o resultado, quer dizer, no final você fez muita coisa e parece que você não fez nada. O agora é paz, né, Bispo? Com certeza. É foco, né? Ó, Dois, qual dessas atitudes mais nos desconecta do momento presente? Qual das atitudes mais nos desconecta do momento presente?
sentir o corpo respirar. B, reagir automaticamente sem perceber. C, observar o pensamento sem julgar. D, falar com intenção escutativa. É a B de novo. B. B de bola. Alguém quer responder uma diferente aí? Não. A B. Não, B de tô bola? nessa também. Uhum. Então tá certo. Reagir automaticamente sem perceber. Hum, É, é totalmente fora da presença. Por que fora da presença? Porque a presença é estar presente, é o agora. Se eu reajo automaticamente, eu estou aonde? Na Tô inconsciência. na mente, né? Tô na mente. Em que tempo? Passado. Passado? Por No que passado? condicionamento, porque está no condicionamento passado. Porque eu estou no meu pensamento Reações passado. condicionadas. Reações Exatamente. condicionadas. Exatamente. Então, cara, vocês já devem estar percebendo isso nas pessoas, né? Sim. Quando elas estão no Sim, sim, agora sim. e quando elas Caraca, não estão no agora. Uhum. Já percebem isso facilmente? bastante, cara. Isso é uma das coisas que eu mais percebi depois que eu comecei a ter o contato, sabe? É isso e também a manifestação do corpo de dor. Quando a pessoa. Engraçado, né? Até aproveitando para refletir assim. Eu tava vendo, eu gosto muito de geopolítica, né? Eu gosto de acompanhar e tal. E aí eu vi uma situação, na verdade foi na Fórmula 1, desculpa. Eu vi uma discussão entre dois verbalmente. Eu peguei aquela Está cortando sua fala. Eu não estou ouvindo. voltou? Voltou. E aí teve uma discussão entre dois pilotos da Fórmula 1, até que um foi bem grosseiro, né? Fez uma afirmação bem rude com o outro. Naquele momento eu tentei me colocar na posição do outro e falei, se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? E eu senti que, né? Porque eu vi que ele reagiu com corpo de dor, né? Ele revidou e aquilo virou um negócio, né? Não houve aquela neutralidade, né? Do tipo, olha, eu entendo a sua frustração, mas vamos nos ater ao fato, tipo, tirar essa, né? Porque aquilo ali nasceu por causa aconteceu alguma situação entre os pilotos que gerou um desconforto, né? Então eu comecei a perceber muito isso na situação de a gente conseguir receber um ataque, mesmo carregado de ódio, de intensidade, e você não deixar aquilo ali afastar o seu, vamos dizer assim, te dar clareza numa reação que seja neutra e que seja eficiente, sabe? Porque no final das contas, entre outros benefícios de estar presente, é você conseguir lidar melhor nos relacionamentos, né? Sem dúvida. Sim. Exatamente, né? A gente, quando tem esse espaço, então a gente não reage, a gente responde. E a gente percebe a inconsciência comum das pessoas. E quanto mais consciência eu tenho, mais amor. E quando eu tenho esse E, mais amor, eu ainda olho com compaixão. Eu olho para as é, pessoas como isso, Jesus olhou na cruz, né? Dizendo, e, perdoa, eles não sabem o que fazem. isso é engraçado como os conhecimentos eles vão se conectando, né? Porque às vezes você num afã de querer mostrar para a pessoa aquilo que você supostamente, que cada um tem a sua ideia às vezes, né? Tem o seu daquela situação, né? Quando você entra com a aceitação, você já entende que às vezes não é nem o momento de você acelerar ali, não, não, deixa eu tentar convencer ela aqui, porque ela não está no momento, né? De eu falar com ela, ela simplesmente tem que aceitar que ela está chateada, que ela tá aceitar que ela tá irritada, né? Dar o tempo do espaço dela para no momento, né? Adequado, então você aceita a situação sem tentar consertar, né? Não sei se faz sentido. É exatamente, não, total sentido, porque na hora do afã, né, que a temperatura está alta, se você quiser ajudar no sentido de corrigir, de ensinar, piora. Aquele momento é a hora de você apenas estar do lado, estar ouvindo, estar perto, e só a presença é suficiente. É aquela Uhum, coisa da sombra passar e trazer cura. Ou seja, só o seu campo energético ali presente já faz muita, muita diferença. Então, isso é muito legal o que você falou, da gente não sair querendo ensinar todo mundo, principalmente aos próximos mais próximos, o que a gente já sabe, como se eles fossem também
aprender, querer praticar, como a gente está aqui descobrindo, realizando, fazendo. Então, não é igual. Portanto, só a presença, só o exemplo, isso já vai levar paulatinamente à transformação daqueles que estão mais próximos da gente. Pô, Uma pergunta, dúvida sobre isso? não, tô anotando aqui. Vamos avançar aqui então. Quando estamos verdadeiramente presentes, o que acontece com a mente? Perde força sobre nós? Se cala completamente? Se torna mais lógica? Ganha mais clareza para planejar? Essa é difícil. Ganha mais clareza para planejar, com Quem falou? certeza. Letra D. Eu, Eu acho Alcides, que, Alcides, D. Quem quer escolher uma diferente aí? ó, vale a do Alcides, hein, mas eu iria na A. Quem falou A? Eu, Alfredo. Alfredo falou A? Quem mais Uhum. quer opinar aí? Você Aí, acredita? Gil. Vê se o Gil tá com o microfone mutado, deve estar sem poder falar. Quando Tive que estamos, descer correndo aqui, deu ruim aqui. o que acontece com a mente? B. Fabi, ô Fabi, e aí? Letra B? Vamos ver? É, Vamos vamos ver? ver. Acertei. Perde Isso força aí sim. sobre nós. Mas vamos fazer uma análise aqui, porque a mente se cala completamente quando a gente está realmente presente. Você acha que Eu sim não ou Não, sei se não? ela se cala. Essa foi uma pergunta? Ou você ia falar? Estou perguntando, você acha que sim ou não? Eu acho que não, porque ela sempre vai eu tentar também soprar acho os que não. pensamentos. A gente recebe aquele pensamento e aí a gente vai se permitir entrar nele ou deixar ele embora. Não, porque eu acho que não sei se é isso, né? E a mente é ira, né? Não se Os cala pensamentos. completamente. Vocês É, estão Não se cala, não não nessa se cala. aqui. Eu apenas ele não se cala, só que a diferença é que eu consigo olhar ele, né, de uma perspectiva fora, né? Você percebe o que ela está fazendo, falando. É isso aí. Se torna mais lógica? Será que a mente se torna mais lógica quando a gente está mais presente, está realmente presente? Cara, eu não sei se tem a ver, cara, porque pode ser que, não sei se ela se torna mais lógica ou o que se torna mais lógica é a nossa capacidade de interpretar o pensamento. Acho que a mente ela vai criar coisas que estão no subconsciente dela, sendo lógicas ou não. eu acho que o que se torna mais lógico é o pensamento, não a mente. Porque o pensamento é um subproduto da mente, né? Então, aí sim o pensamento se torna mais lógico, não a mente. Porque é a mente que produz o pensamento, né? Então, lógico é o pensamento, não a mente, né? Eu vejo dessa forma. O pensamento ele pode ser Um produzido subproduto. tanto pela mente quanto pela Pelas fonte. emoções, Não, não, pela essência, pela pela essência, fonte, perdão. pela própria consciência, né? Vamos dizer, por Deus. Vamos imaginar Sim, aqui dentro da gente. Então, o pensamento ele pode vir daqui da mente, não é bem daqui, né? Mas vamos imaginar daqui da mente ou daqui Do coração, do das coração de emoções. Deus, né? Da fonte, tá? da emoção, não, não é das emoções, desculpa, Cid, é que ele me corrigiu, ele falou como se fosse do divino, né, da consciência, enfim, do eu. Essência, da Isso, essência, né? o divino. Então, Sim. quando eu estou presente, a inspiração, que é um estado natural do ser, a nossa intuição, ela fica mais aflorada. Então, o que acontece? Eu passo a usar a minha mente com mais clareza, com mais lógica, com mais razão. Então, a faculdade mental do pensar se torna realmente uma ferramenta na minha mão quando a gente está verdadeiramente presente. Beleza? Beleza. Beleza. 4. O que mais impede a presença no cotidiano? A. Identificação com o pensamento
e histórias mentais. B, falta de informação espiritual. C, emoções negativas intensas. D, distrações externas como celular ou barulho. Eu fico com a A. Ó, tá valendo a resposta do Gil, tá? Mas engraçado que eu vi. Tá me ouvindo? Alcides, A. Foi Alcides. Desculpa, eu falei Gil. Vale a resposta do Alcides, mas engraçado que eu lendo essa, eu achei que se tivesse aquela opção, todas as anteriores, né, ou mais de uma, porque eu vi que algumas aí, por exemplo, eu acho que distrações externas como celular e barulho atrapalham o processo de presença, mas como a pergunta é o que mais impede, eu também iria na A. Correto! Resposta certa! Ah, É isso aí. hum. A que mais impede a presença é a identificação com pensamentos mentais. Porque se eu não tiver a identificação com os meus pensamentos, então a falta de informação não vai ser um problema. Emoção negativa eu nem vou ter, porque eu não vou estar identificado, né? Distrações externas também não vai me afetar em nada, porque eu não estou identificado com o pensamento. Então, a identificação com o pensamento e as histórias mentais faz com que as outras coisas aconteçam, né? É a raiz, né? Eu acredito também, Bispo, que, se me corrija se estiver, se não for, mas a identificação com o pensamento, ela auxilia a você dar atenção às historinhas mentais, né? Total, porque as histórias mentais As advêm histórias da da identificação com o que foi identificação com o pensado, né? pensamento, sim. É como se a gente tivesse construído várias e várias músicas, uma playlist enorme. E essa playlist ela é tocada direto, quer dizer, toca num assunto emocional, relacionamento é, emotivo. Aí toca a música e vem aquele pensamento, aquela historinha do passado. Então, de repente está vivendo uma situação profissional, aí toca aquela música falando da área profissional. Então, Me lembra. coisas que estão no subconsciente, né? Tá lá na programação mental e que vem para fora através de histórias, né? E se a gente não tiver desperto, consciente, ou seja, identificado, né? Se a gente vai identificado, isso aí parece que é a gente, né? A gente não consegue distinguir se é só um pensamento ou se somos nós mesmos. E aí é que vem as emoções negativas. Tá claro isso para vocês? Qual dessas situações Uhum. pode ser um portal para o estado de presença? Quando tudo está calmo e sob controle, quando há desconforto e a escolha de observar sem reagir, quando estamos sozinhos e desligados do mundo, quando conseguimos resolver todos os problemas. Qual dessas situações pode ser um portal para o estado de presença? Eu acredito que é a B também, novamente, a B. Uhum. Quando há Também. desconforto e Também iria na B. escolha de observar sem reagir. Sim. Alguém tem alguma É. diferente? Não, é a Não, não. mesma. B de bola? B de bola. Tá certo. Quando tudo está calmo e sob controle, é, pode até ser um portal, mas isso não é isso é uma condição, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Ajuda, mas não significa que está calmo, sob controle e eu estou presente, né? Eu posso estar ausente, mesmo quando tudo está calmo e sob controle. E morrendo de medo de começar a bagunçar, de ter problema. Ai, até que enfim, um pouco de paz. Até que enfim as coisas estão calmas. Mas morrendo de medo
dessa calmaria acabar. Morrendo de medo do tempo da tempestade que vai vir a seguir, porque não tem jeito. Aqui tudo é cíclico, né? Nada é permanente. Então, hoje está calmo, amanhã pode não estar. E está tudo certo. Então, a condição ela muda o tempo todo. Agora, quem está presente, a presença não muda. O que Lembra? está ligado também, eu acredito que é a aceitação também, né? Porque aceitar não Sim. significa que a gente está confortável na situação, né? A gente tem que aceitar, mas tem que ir para cima e resolver, né? Não deixa de ser um desconforto, né? Na É aceitação. aquele exemplo que a gente já falou sobre as ondas do mar, né? Quer dizer, quando se está na superfície, a gente é impactado toda hora pelos problemas que acontecem. Mas quando a Sim. gente tem essa profundidade do ser, então a gente vem para o fundo do oceano. E aí, do fundo do oceano, fazendo essa alegoria, não muda, né? Aqui não tem onda, aqui não tem é, aquelas gigantescas tempestades, aqui não tem nada, aqui tá tudo igual. Então, quanto mais profundo eu tiver, ou seja, mais presente, menos eu vou sentir essas variações exteriores da superfície, né? E isso passa a ser realmente um portal, né? Quer dizer, a presença ela é um portal para essa profundidade, essa essência, né? Quer dizer, o agora ele está aqui, né? A presença está aqui, ela não está aqui, né? Um dia eu estou bem, aí acontece um problema, eu fico mal e desço para cá, e depois eu melhoro um pouquinho, aí fico bem de novo. Aí acontece alguma coisa, eu fico mal, quer dizer, eu vou ficar aqui para cima e para baixo, a gangorra emocional. Então, presença o que que é? É eu estar conectado com a vida, né? Estar conectado com o agora, com o ser. E isso me faz ter a paz que excede o entendimento, né? Como Paulo fala. Sim. Então, quando há desconforto, escolha observar sem reagir. Como identificar se você está fora do agora? A. Está respirando consciente. B. Está mentalmente preso ao que já passou ou ainda vai acontecer. C. Está calmo e atento. D. Está conectado ao que sente. E O B aí? de novo. O B. Essa tá mole, B, hein? B de bola, né? Pô, só dá D de bola. É, E aí, alguém quer outra resposta aí? Escolher outra? Não tem como. É isso não aí. tem como. B. Então, É o B. se você está respirando e está consciente da sua respiração, isso é sinal de que você está no agora. Tá no agora. Se você está calmo e está atento, é sinal de que você está no agora. Se você está conectado com o que você sente, também está Tá no conectado com agora. o agora. Então, é isso aí. A prática da presença consiste em controlar a mente a todo custo, esvaziar os pensamentos, observar o agora sem resistência, ignorar o passado. Letra C, isso aí. Ser, Uhum. e aí, ainda mais. É a C. Não Concordo tem com a É, C. como. Todo é Não mundo C acha mesmo. que ser? Pode ser a B, não? para o agora sem resistência. Não. Não pode ser a Não, B? eu acho que não. Até porque não dá para esvaziar os pensamentos, né? Os pensamentos, eles são voluntários, né? Eles estão ali, né? É, estou ali sempre. Hum. Acertou! Observar agora sem resistência. Mas você sabe que os budistas, o emptiness, né? Ou seja, a prática do vazio, de você esvaziar a mente, é um dos objetivos da meditação. Ah, é? É. Então, eu diria para você que não é fácil. É bem difícil a gente esvaziar os pensamentos. Requer
boa prática, né, bom tempo de prática para a gente conseguir esvaziar os pensamentos. Esvaziar os pensamentos, digo, não ter mais a influência, né, do Uhum, condicionamento mental, né? E ter mesmo a mente vazia, cada vez mais vazia. uhum. Tem até um ditado que criaram, né? Mente vazia, oficina do diabo, É, que vai contra essa verdade. Só que mente vazia não tem nada de oficina de diabo, não. A mente vazia é maravilhoso. O problema é ter a mente cheia de coisa. Tá toda hora pensando, pensando, pensando. Isso é o que vai gerar o estresse e a ansiedade e o burnout. Então, é importante a gente, por isso, engraçado, né? Isso, cara, até meditação naquela. realmente. Oi? Desculpa te cortar. Isso cai até naquela dos ditados populares, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Essa é uma crença que, né, a gente ouviu durante muito tempo, né? Que assim, a pessoa tem o que fazer, então ela vai fazer uma besteira, né? Exatamente. Cabe aqui, Mas tá na no verdade é o post contrário. daquele dos ditados populares, hein, Alfredo? É mesmo. Vou anotar aqui. Mas Essa cai observar o perfeita, agora né? sem resistência é, sem dúvida, uma prática de presença, né? O que que é? Ah, tá. Quando você está Ah, presente, o tempo psicológico se organiza melhor, perde força e dá lugar ao tempo real, é otimizado para a produtividade, funciona como ferramenta espiritual. E aí? O que vocês acham? cara, eu acho que eu chutaria B. Eu, eu, B. eu fico com a B também. Na dúvida é B, cara. Tá tudo bem? B. Estou achando que vocês É estão fazendo B. aquele provão lá de vestibular, enchendo tudo de B, né? E seja o que Deus De quiser. B. Pô, cara, nem De fala. B. E porque dá um puxão de orelha aí no autor. Tem, Perde força e dá lugar ao tempo real. Mas vamos analisar. Quando você está presente, você se organiza melhor? Sim ou Sim, não? tem sim, Sim. 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 muito. É, é otimizado para a produtividade o tempo psicológico? Também, também. Também. Funciona como ferramenta espiritual? Ah, sim, né? Porque a ferramenta é a Sim. ferramenta, né? Estar presente é a maior das ferramentas, talvez, né? Se isso pode ser Não, mas não a sei se pode pergunta ser é, enquadrado como uma ferramenta, né? não, mas a pergunta é, quando você está presente, o tempo Ah, o tempo psicológico psicológico, né? Então, funciona como ferramenta espiritual? Eu acho acho que que não não, porque deveria. É. Não, Eu claro que acho que é, não, é. negativo, negativo. Essa está super É, errada. não. É, Mas a mais, vamos dizer assim, a melhor resposta é a B. O tempo sim. psicológico perde força e dá lugar ao tempo real. Daí eu consigo me organizar melhor e otimizar para a produtividade. 9. Qual dessas frases expressa um estado real de presença? A. Preciso entender tudo agora. B. O agora é suficiente. C. Depois eu resolvo isso. E D. Tudo vai ficar bem quando isso acabar. É o B. B. É o não B. tem erro. Alfredo, que é isso, Tem cara? erro, é o B. Pô, tudo é B, pô. Fácil Pô, demais, hein? cara, esse cara aí, pô, quem criou isso aí devia estar com B na tem alguma coisa com a letra B. Hum, É isso aí. O estado real de presença. Essa pergunta não tem nem quem responder, né? Tá, não tem outra, né? sim, Tá bem explícito. O agora é suficiente. suficiente. Por que o agora é suficiente? Porque o agora é vida, é o ser, é Só, só, Deus, e não é condição de E a vida. única, e a única coisa que existe, né? só Agora é a única existe. coisa É que isso aí. existe. É exato, é tudo. É isso aí. Tudo que existe, tudo que é. É.
A última pergunta, hein? Estar presente é ficar em silêncio o tempo todo? Estar consciente inteiro onde você está? Meditar para não sentir mais nada? Saber o que vai acontecer antes de acontecer? É a B. O Alcide já nem vê mais, ele já responde, é a B. Já nem lembro. Alcino, se for fazer uma prova amanhã, eu acho que tá tudo bem, não é possível, cara. É B, é. Mas Não, o mas cara que fez aí eu isso não posso aqui, viver no passado, né? ele deve se chamar Beto, deve se chamar Que eu Barbosa, sei, cara, tem alguma. Não alguma coisa tá com B, legal, É. não. não é possível. Uhum. É isso aí. Tá muito fácil. A próxima que tiver dessa aí, eu vou pedir pra fazer uma coisa mais difícil, mais confusa. Botar aquelas pegadinhas igual do Enem. Né? Muito bom, muito bom. É, apesar que Enem não é da nossa época, né, Anderson? É verdade, hein? Nossa época é vestibular, né? É, Vamos mas não lá. tem aquelas provas que o professor gosta de fazer para confundir, bota pelo menos umas duas respostas assim que parecem certas. Uhum. Tem também. Aqui, ó, aqui tinha algumas, né? Mas a B era sempre É, escolhida, né? B, B, B. B. Das 20 eu acho que tinha 22 que era B. Uhum. tinha Muitas, né? uma ou duas, né? Só para Uhum. contar a história que não era. Bom, e aí, pessoal, o que mais vocês querem perguntar sobre essas últimas Qual é a séries? próxima? Seria legal falar um pouquinho fazer uma antecipação aí A da próxima próxima, né? série vai ser, nós vamos falar sobre o propósito secundário, né? Vamos dar uma pausa de propósito primário, que a gente tem falado até hoje sobre propósito primário, e vamos falar sobre propósito secundário, que é a nossa vida exterior, e vamos falar sobre talento e vida profissional. Então vão ser 4 mentorias, 4 aulas que a gente vai discutir, que a gente vai falar algumas coisas relacionadas a talento e vida profissional. Então, eu acredito que isso vai ajudar bastante aí a todo mundo dentro das suas atividades, uns mais, outros menos, e vai ser bacana, tá bom? A próxima Fechou. aula, que vai Uhum. ser em junho, né? Junho, dia 4, eu vou estar ausente de férias. Uhul! Aí sim, hein? Eu vou aproveitar que a minha mais nova se formou e está de férias no high school, né? Vai para a faculdade e a gente vai fazer um passeio fora de Orlando. E então vou pegar a família, e a gente vai dar uma saída. Então vou aproveitar e vou dar férias para vocês também. Opa, Uhul! legal. Então semana que Então, vem. Maravilhoso. a próxima vai ser quando, então? Perdão? Então, ao invés de ser dia 4 de junho, né, que vai ser semana que vem, nossa próxima aula vai ser dia 10. Dia 10, 10, mas dia 10 11, não, dia 10 10 cai ou numa 11? terça. É 11, É 11, Anderson. 11. 11, Dia 11. Ah, tá. 11 de junho, Então tá. tá? 11 de Tá junho, certo. próxima aula. Eu tenho que dar um stop aqui, né? Esqueci de dar um stop. Uhum, dá stop.